Esses sapatos fizeram uma princesa de mais de 100 quilos parecer outra pessoa. Agora todos do reino estão apaixonados por ela. Entretanto, a bruxa má que criou esses sapatos vai fazer de tudo para deletar a existência dela e pegá-los de volta. Assista até o final e me diga o que você faria com esses sapatos. Conhecemos a Ilha dos Contos de Fadas. Nessa ilha existem diversas princesas, bruxas, dragões, guerreiros e muitas coisas estranhas acontecem o tempo todo. Lá, os 7 maiores heróis dessa ilha se reuniram e formaram um grupo conhecido como os 7 Destemidos. O líder deles é o famoso mago Merlin. Entretanto, tudo mudou para eles no dia em que foram salvar uma princesa. Essa princesa havia sido capturada por um dragão. Assim que eles derrotaram esse dragão e foram conhecer a princesa, eles acharam que ela era uma bruxa por causa de sua aparência diferente. Sem nem pensar duas vezes, eles a atacaram, pois acharam que ela era do mal. Porém, eles estavam errados. Ela não era uma bruxa, mas sim a princesa fada. Então, como um tipo de punição pelo que acabaram de fazer, a princesa fada decidiu amaldiçoar os 7 heróis. Ela fez com que todos eles se transformassem em pequenos monstrinhos verdes toda vez que alguém olhasse para eles. E se um dia eles quisessem voltar ao normal, teriam que ser beijados pela mulher mais bonita do mundo. Será que eles vão conseguir? Depois disso, vemos o palácio de uma rainha bruxa. Ela está indo acompanhar sua árvore mágica. Ela criou essa árvore para que pudesse obter um par de sapatos que lhe daria juventude e vida eterna. Ao pegar os sapatos que nasceram na árvore, a velha bruxa os coloca em seus pés e percebe que funcionou, porém apenas por alguns segundos, e logo volta a ser uma velha bruxa. Irritada, a mulher sai da sala esperando pelo dia seguinte, quando a árvore der outro fruto. Durante a noite, vemos uma corda passando por uma janela e uma jovem pulando para dentro da sala. Ela se chama Branca de Neve e está surpresa por ver aquela árvore ali. A jovem estava à procura de seu pai, o rei. Ele havia se casado com essa bruxa, porém sumiu depois de um tempo, e sua filha está procurando por ele. Enquanto procurava, ela teve que se esconder embaixo de uma mesa, pois um dos minions da bruxa estavam à procura de invasores. Esse pequeno minion em formato de urso procura pela princesa ali dentro, mas não a encontra. Ele também ignora o fato de uma corda estar pendurada em uma das janelas. Depois que ele vai embora, a princesa sem querer bate com a cabeça na mesa e encontra o diário de seu pai. Nesse diário, o rei conta sobre como era orgulhoso de sua filha Branca de Neve, porém ele queria que a esposa dele ainda estivesse viva para poder acompanhar o crescimento de sua jovem filha. Um dia, os guardas chegaram até o castelo com uma mulher chamada Regina. Impressionado com a beleza dessa mulher, o rei se apaixonou instantaneamente. Eles se casaram e depois de um tempo todas as pessoas começaram a se afastar do rei. Um dia ele viu que a mulher conversava com seu próprio espelho. A partir daí ele soube que ela só podia ser uma bruxa. Para proteger sua filha Branca de Neve dessa bruxa com quem ele se casou, o rei trancou sua filha em um quarto escondido no castelo. Ele então correu para seus aposentos para escrever tudo o que aconteceu em seu diário, temendo por sua vida se a bruxa o encontrasse, e infelizmente ela o encontrou. Entretanto, antes que o fim chegasse, o rei conseguiu deixar um recado para sua filha no diário. Ele pediu para que ela chamasse os 7 destemidos para ajudá-los a se livrar da bruxa. Em seguida, a bruxa apareceu com uma maçã nas mãos e o rei nunca mais foi visto. Assim que Branca de Neve termina de ler o diário, já é dia. Ela percebe que existem 2 frutas na árvore. A jovem então decide pegar essas frutas. Tudo isso acontecia no momento em que a bruxa voltava para pegar seus sapatos. Porém, Branca de Neve chegou antes e calçou os sapatos da bruxa. A mulher ficou furiosa e mandou seus minions atrás de Branca de Neve. Entretanto, a jovem conseguiu pegar a vassoura voadora de um deles e escapar daquele quarto. Assim que ela vai embora, a bruxa se desespera mais ainda, pois aquela árvore só dá frutos 3 vezes e aquela era a 3ª vez. Sem outra escolha, ela terá que pegar os sapatos de volta. Enquanto isso, na floresta, os 7 destemidos, que agora são 7 pequenos monstrinhos, estão andando voltando para sua casa. Eles estão conversando, desesperados por sua condição atual. De repente, eles veem alguém voando sobre eles em cima de uma vassoura. Ao perguntar para seu espelho quem é a mulher mais bela do reino, ele responde que é a mulher que está usando os sapatos vermelhos. A bruxa pergunta qual é o nome daquela mulher
mulher, porém o espelho não sabe dizer, já que ela não é mais a mesma pessoa. A bruxa não sabe o que fazer, pois não tem acesso a nenhuma outra alma pura para criar mais uma árvore. O espelho então menciona que ela poderia recrutar a ajuda de um certo príncipe para conseguir os sapatos de volta. Os 7 destemidos que haviam acabado de chegar em casa perceberam que aquela vassoura havia acertado a árvore no quintal deles. Tudo indica que a pessoa que estava nessa vassoura está agora dentro da casa deles. Eles então se preparam, pois acham que a pessoa que está lá dentro é a bruxa que os amaldiçoou. Só que depois de entrar, Branca de Neve revela sua beleza para os 7 destemidos e eles instantaneamente se apaixonam por ela. Menos um deles, que já tinha ido por trás e acabou acertando uma panelada na cabeça dela. A jovem desmaia e quando acorda está cercada pelos 7 monstrinhos. Eles se apresentam e ela pede desculpas por ter subtraído a comida deles. Porém todos estão apaixonados pela beleza dela e não ligam para isso. Assim que se vê no espelho, Branca de Neve não consegue se reconhecer. Ela se aproxima e fica muito feliz ao perceber que agora é completamente diferente do que era antes. Ela então pergunta aos 7 monstrinhos se eles veem a mesma coisa que ela vê no espelho, e eles confirmam, ela é a coisa mais linda que eles já viram. Os 7 perguntam qual é o nome dela, porém Branca de Neve não revela seu verdadeiro nome e diz que se chama Sapatinho Vermelho. Em seguida ela fala que está procurando pelos 7 destemidos para ajudá-la a encontrar seu pai. Eles então perguntam qual dos 7 destemidos é o favorito dela e ficam decepcionados ao saber que nenhum deles é o tipo dela. Sem poder revelar que eles são os 7 destemidos de verdade, pois a maldição nunca seria quebrada, os 7 monstrinhos oferecem ajuda para encontrar o pai dela. Enquanto isso, vemos um príncipe muito estranho que está preocupado com sua festa de aniversário. Nenhum dos convidados aceitou o convite e ele está desesperado sem saber o que fazer. De repente, a bruxa Regina aparece. Ela diz ao príncipe que as pessoas o respeitariam mais se ele aparecesse em sua festa de aniversário ao lado de uma linda mulher. O príncipe gosta muito dessa ideia. A bruxa então mostra um retrato da Sapatinho Vermelho e sugere que ela seja convidada do príncipe. Entretanto, como ela não sabe onde a Sapatinho Vermelho está, a bruxa diz para o príncipe que ela subtraiu uns sapatos que lhe pertenciam. O príncipe então terá que usar seus próprios recursos para encontrar a Sapatinho Vermelho e trazê-la para a festa, não se esquecendo de devolver os sapatos para a bruxa. O príncipe gostou muito da ideia e partiu imediatamente em busca da Sapatinho Vermelho. Enquanto isso, ela estava na casa dos 7 monstrinhos desenhando um retrato de seu pai. Depois de terminar, ela, que estava muito cansada, decide tirar os sapatos para cochilar. Assim que retira os sapatos, ela volta a ser a mesma Branca de Neve de antes. Entretanto, um dos 7 destemidos bateu na porta dela para conversar. Ela então teve que colocar os sapatos de volta. Depois de terminar a conversa, Sapatinho Vermelho se sentou e percebeu a presença de alguém do lado de fora da casa. Ao observar essa presença, ela achou que se tratava de seu pai e decidiu correr atrás dele. Merlin a viu correndo para fora da casa e decidiu ir atrás dela. Do nada, enquanto o Sapatinho Vermelho estava no meio da floresta, um coelho gigante que parecia ser feito de madeira apareceu para capturá-la. Enquanto isso, em casa, os outros 6 monstrinhos pensavam na melhor maneira para conquistar o coração da Sapatinho Vermelho. Enquanto isso, o príncipe Arthur, procurando por Merlin, encontrou um livro com feitiços para fazer pessoas se apaixonar caído no chão. Ele então viu que Merlin possivelmente estava tentando conquistar a Sapatinho Vermelho. Junto dos outros monstrinhos, eles partiram em direção aos dois. Sapatinho Vermelho, que já estava quase sendo capturada pelo grande coelho, é salva por Merlin no último instante. Enquanto correm pela floresta e Sapatinho Vermelho não olha para ele, o pequeno monstrinho volta a ser o mesmo Merlin de antes. Porém, assim que ela olha de novo para ele, ele se transforma num pequeno monstrinho. Por causa disso, o grande coelho acabou passando por cima dele. Quando a Sapatinho Vermelho já estava sendo encurralada pelo coelho, Arthur saltou do alto de uma rocha e conseguiu parar o grande coelho. Porém, ele acabou ficando preso. Outros 2 monstrinhos também chegaram para ajudar. Depois disso, outros 3 monstrinhos, que também eram irmãos inventores, chegaram em um robô de madeira feito por eles. Merlin também voltou logo em seguida. Agora, com todos reunidos, Arthur decidiu tentar conquistar a Sapatinho Vermelho. Enquanto andavam, ele pediu um beijo para ela, porém acabou levando um tapa no rosto. Ao voltar para casa, Arthur monta um plano. Ele quer que cada um dos 7 monstrinhos vá procurar o pai da Sapatinho Vermelho em lugares diferentes. Enquanto
enquanto ele leva a princesa para um passeio e tenta fazê-la se apaixonar por ele. Todos concordam com essa ideia, pois é um começo, porém Merlin não gosta nada disso. Ele teria que ficar sozinho em casa no dia seguinte enquanto todos partem em direção a seus objetivos. No dia seguinte então vemos que Merlin ficou enquanto os outros amigos foram embora. Arthur levou a Sapatinho Vermelho até a pedra onde ficava enterrada a espada Excalibur. Ele a levou até ali para mostrar sua força enquanto retirava a espada da pedra. Vemos que um pai com sua filha não conseguiu tirar a espada da pedra. Ela só pode ser tirada dali por alguém de coração puro e sem más intenções. Enquanto Arthur falava, Sapatinho Vermelho acabou retirando a espada da pedra. Todos entraram em choque com isso. Achando que fez algo de errado, Sapatinho Vermelho coloca a espada de volta na pedra. Arthur corre para tentar tirar a espada da pedra, porém não adianta o que ele faça, ele nunca consegue nem movê-la. Eles então vão embora e Arthur fica muito triste. Sapatinho Vermelho então oferece de tirar a espada para ele se ele quiser. Enquanto isso, Merlin estava sozinho em casa com o coelho gigante. Ao alimentar o coelho, ele tem uma ideia. O herói então usa cenouras para guiar esse coelho para longe e montado nele vai atrás da Sapatinho Vermelho e de Arthur. Nesse momento, os dois estavam chegando na cidade. Arthur ainda está muito triste, mas vai procurar pelo pai da Sapatinho Vermelho. Eles têm pequenos cartazes com o retrato que a Sapatinho fez de seu pai. Assim que entra na cidade, todos ficam apaixonados pela beleza da Sapatinho Vermelho. Um namorado acaba irritando sua namorada por causa disso. Por causa de sua grande beleza, Sapatinho Vermelho até mesmo ganha lanches de graça na cidade. Ao passar na frente de uma loja, Sapatinho Vermelho percebe que tem um retrato de procurada com o rosto dela. Assim que ela retira esse cartaz, vemos que dois grandes minions do príncipe a viram e saíram correndo atrás dela. Sapatinho Vermelho corre para um beco sem saídas. Assim que os homens chegam, ela estava se escondendo atrás de um espelho. Quando eles tiram esse espelho da frente, entretanto, eles não reconhecem a Sapatinho Vermelho, pois para se salvar, ela retirou os sapatos e voltou a ser a Branca de Neve. Depois que os guardas vão embora, a Branca de Neve vai colocar seus sapatos de volta, porém um grupo de guardas aparecem e não a deixam pegar seus sapatos. Eles não acreditam que aqueles sapatos cabem nos pés dela. De repente, Merlin e Arthur passam no meio da rua. Branca de Neve pede a ajuda dos dois, porém eles não a reconhecem, pois agora sua aparência é completamente diferente. Por causa disso, os dois amigos não fazem nada. Irritada, Branca de Neve consegue desmaiar um desses guardas com uma cabeçada. Entretanto, depois disso, os guardas a encurralam e ficam prestes a prendê-la. Depois de perder as esperanças, no último instante, os guardas desmaiam com um choque. Era Merlin. Ele voltou para salvar Branca de Neve mesmo sem conhecê-la. O pequeno monstrinho então devolve o sapato para ela. Depois disso, ele volta até Arthur para procurar pela Sapatinho Vermelho. Em seguida, Branca de Neve calça os sapatos de novo. Ela se transforma em Sapatinho Vermelho e volta até os amigos. Porém, os homens a veem mais uma vez. Merlin rapidamente usa o coelho e pega a Sapatinho Vermelho para sair correndo da cidade. Eles vão parar em um campo cheio de flores, onde Merlin tem uma ideia para ajudar a encontrar o pai da Sapatinho Vermelho. Correndo entre as flores, ele faz o retrato do homem no meio do jardim. Muito feliz com o que ele acabou de fazer, a Sapatinho Vermelho se aproxima dele. O pequeno monstrinho fica todo feliz achando que irá ganhar um beijo finalmente. Porém, ela só queria assoprar as pétalas que estavam no rosto dele. Mais tarde, os minions do príncipe encontram o retrato no meio das flores. Agora eles sabem que para encontrar a Sapatinho Vermelho só precisam ir até a casa dos 7 monstrinhos. Depois disso, os 3 pequenos minions coelhos da bruxa encontram o retrato também. Eles então decidem ir até a casa dos 7 monstrinhos. Todos eles sabem onde é a casa dos 7 monstrinhos, pois Merlin deixou o endereço escrito naquela foto que ele fez. Enquanto isso, na casa dos 7 monstrinhos, Merlin sonhava com a Sapatinho Vermelho e os outros amigos tentavam conquistá-la de qualquer maneira. Um deles até cozinhava vários doces gostosos para ela. De repente, o príncipe chegou até a casa deles junto de seus guardas. Merlin e Arthur, que estavam do lado de fora, acabaram sendo capturados por eles. O príncipe então diz que vai libertar os dois se a Sapatinho Vermelho se entregar e ir com ele. Rapidamente, Sapatinho Vermelho decide sair de casa. Assim que ela passa pela porta, todos os soldados caem desmaiados, impactados por sua beleza. O príncipe então liberta os dois amigos. Em seguida, ele convida a Sapatinho Vermelho para seu aniversário. Porém,
porém ela não quer ir com ele. O homem tenta levá-la de qualquer maneira, porém a princesa simplesmente o acerta com sua mão em alta velocidade bem no rosto. Depois disso, o príncipe ordena que seus guardas prendam a todos. Eles facilmente dão um jeito em Arthur e Merlin e pegam a Sapatinho Vermelho. Outros dois pequenos monstrinhos então chegam para recuperar a Sapatinho Vermelho do príncipe. Eles então começam um embate feroz contra os guardas. Merlin usa sua magia, Arthur usa sua espada e um dos monstrinhos até mesmo consegue ficar invisível. Enquanto isso, os três irmãos inventores terminam mais uma invenção para ajudar. Do lado de fora, enquanto os amigos perdiam para os guardas, o pequeno monstrinho que estava invisível consegue resgatar a Sapatinho Vermelho e correr com ela. Enquanto isso, Merlin usa uma cenoura para fazer o coelho gigante nocautear um dos guardas. Porém, não dá tudo certo e os guardas conseguem fazer o coelho voltar voando para cima de Merlin. Depois disso, Sapatinho Vermelho cai junto com o monstrinho invisível em cima de Merlin. Todos os amigos então se juntam para defendê-la. De repente, os outros três amigos inventores saem de dentro de sua oficina com um robô gigante. Eles descem o cacete nos guardas com facilidade, mas são parados pelos dois guardas maiores. Depois de se esforçar mais um pouco e usar sua arma secreta, os três amigos inventores em seu robô gigante conseguem sair voando com esses dois guardas gigantes. Eles salvaram a todos, até que de repente o príncipe aparece com três canhões e consegue destruir o robô deles. Em seguida, um dos disparos quase acerta a Sapatinho Vermelho, mas Merlin a salva. Entretanto, o disparo acabou afetando a estrutura da casa. Sabendo disso, Merlin tira a grande bola de aço da parede, que faz a estrutura toda desabar em cima dos guardas do príncipe. Por sorte, o príncipe conseguiu escapar, porém ele vai embora jurando voltar na quinta-feira. Os amigos então comemoram a vitória. Feliz, Sapatinho Vermelho abraça a Merlin e todos os outros pequenos monstrinhos ficam com inveja e pedem um abraço também. Durante a noite, enquanto conversava com Sapatinho Vermelho, Merlin diz que sua verdadeira forma é muito mais bonita do que essa. A jovem não entende a conversa e diz que para ela ele é bonito de todos os jeitos, por dentro e por fora. Ela também quer mostrar para ele sua verdadeira forma, porém não consegue retirar o sapato de nenhuma maneira. Merlin tenta de tudo, mas não consegue. Durante a noite, o príncipe volta para seu castelo e a bruxa já estava aguardando por ele. Entretanto, como ele não conseguiu completar a missão, a mulher fica extremamente irritada. Ela então dá 3 maçãs para ele e seus guardas. A mulher diz que essas maçãs farão que eles fiquem muito mais fortes. Em seguida, ela vai embora. O príncipe e seus guardas comem as maçãs e começam a se transformar em alguma coisa horrenda. No dia seguinte, os 3 inventores inventaram uma máquina para fazer cópias. Eles então fizeram várias cópias do retrato falado do pai de Sapatinho Vermelho. Em seguida, ela e Merlin usaram a vassoura para sair voando por aí com aquele robô gigante deles para distribuir os retratos. Esse robô se parece muito com o Pinóquio. Ao passar por cima da cidade, eles liberam dezenas de milhares de retratos falados do pai dela. A jovem então diz que se sente muito sortuda por ter conhecido Merlin e os amigos. Distraído e imaginando seu futuro com a Sapatinho Vermelho, Merlin perde o controle da vassoura e eles acabam ficando perdidos no meio da floresta. Enquanto caminhavam, Sapatinho Vermelho decide dar um presente para Merlin como sinal de gratidão. Ela pega um de seus papéis mágicos, o dobra em um formato de uma flor e dá um beijo nela. Merlin fica muito feliz com o presente e tenta beijá-lo para ver se volta a ser um humano, porém não funciona. Em seguida, eles começam a conversar e a Sapatinho Vermelho diz que não se importa com a altura nem com a aparência dele. Os dois então acabam se beijando. Muito feliz por finalmente ter se livrado da maldição, Merlin pede para que a Sapatinho Vermelho feche os olhos e só abra quando ele mandar. Ele quer fazer uma surpresa com sua nova aparência. Porém, assim que ele manda ela abrir os olhos, a maldição não havia acabado. Acontece que ele ainda não a amava de verdade, apenas queria se livrar da maldição. Por isso não funcionou. Do nada, um grande monstro de madeira chega por trás para pegar os dois. Eles então conseguem escorregar através de algumas rochas para fugir. O Merlin, coitado, bateu com suas, digamos, joias em uma rocha e ficou sentindo muita dor. Depois disso, a perseguição continuou. Outro monstro se juntou ao que já tinha. Eles conseguem parar esses monstros por um tempo, mas aí um terceiro monstro também chega. Eles são o príncipe e seus 2 guardas. Enquanto correm, Merlin consegue usar pedras para distrair os 2 monstros e um deles até cai na água.
ela. Porém, os outros dois começam a arremessar pedras gigantes e Merlin não tem outra escolha. Ele fala para Sapatinho correr e não olhar para trás para que ele possa usar sua verdadeira forma e ficar com seus poderes avançados. Assim que ela para de olhar para ele, Merlin volta a ser humano e com seus poderes amplificados consegue destruir rochas e parar os dois monstros. Ele demonstra grandes habilidades e num golpe final consegue destruir o último monstro. O coelho gigante que viu a explosão acaba indo em direção a eles. Entretanto, Merlin não havia conseguido destruir o último monstro. O mago então corre em direção ao monstro e joga diversos papéis ao redor dele. Assim que ele usa seus raios, os papéis destroem a pedra e o monstro cai no lago. Porém, a criatura acaba puxando Merlin junto para o fundo do lago. Vendo essa situação, Sapatinho Vermelho se joga na água para salvar o Merlin. Ele, entretanto, estava embaixo de uma pedra muito pesada e ela não consegue retirá-la. Para fazer isso, a jovem tem que retirar seus sapatos para voltar à sua forma natural e ficar mais forte. Ela então consegue salvar Merlin e os dois vão para a beira do lago. Nesse momento, os 3 pequenos ursos de madeira da bruxa chegam e os encontram junto do coelho gigante. Agora, através do olhar das criaturas, a bruxa descobre que a Sapatinho Vermelho era a Branca de Neve. Durante a noite, Branca de Neve conta tudo o que aconteceu para Merlin. Agora que o monstrinho sabe quem ela é de verdade, ele fica com dúvidas. Branca de Neve então diz que não sabe onde está seu pai e que a bruxa mandou todos esses monstros atrás deles para pegar os sapatos de volta. Merlin pergunta por que ela não simplesmente devolve os sapatos para a bruxa. Porém, Branca de Neve não quer ficar sem a magia dos sapatos. Depois que a fogueira apaga, Merlin se levanta e vai para a floresta. Branca de Neve então pensa que ele a abandonou pois só gosta dela enquanto ela usa os sapatos. Ela então os calça novamente. Vemos que Merlin na verdade foi para a floresta procurar por mais lenha. Enquanto estava lá, ele conversou com seu eu interior e começou a perceber que a aparência das pessoas não importa, o que vale é seu interior. Ele então volta correndo para a Branca de Neve. Nesse momento, ela já tinha voltado a ser a Sapatinho Vermelho e sonhava com todos os bons momentos que teve com Merlin. Ela então decide se vai se livrar dos sapatos e nunca mais ter Merlin com ela ou continuar sendo a Sapatinho Vermelho. Do nada, Merlin aparece na frente dela. O monstrinho então pede para que ela os tire, porém ela não consegue. Ele então oferece a ela uma maçã, dizendo que é o único jeito de tirar os sapatos. Ela pega essa maçã e quando está prestes a comê-la, o Merlin verdadeiro aparece. Aquele era a bruxa disfarçada. Antes que Merlin possa fazer alguma coisa, a bruxa desaparece com o Sapatinho Vermelho. Ele manda os 3 pequenos coelhos avisarem aos outros monstrinhos enquanto ele usa o coelho para ir em busca da Sapatinho Vermelho. Os 3 coelhos então avisam os outros pequenos monstrinhos que se preparam para ir buscar a Sapatinho Vermelho. Arthur precisa da Excalibur para tentar ajudar, porém ele não consegue removê-la. Os 3 inventores então não têm outra escolha, eles usam o seu robô gigante. Enquanto isso, Merlin já estava entrando no castelo para resgatar a Sapatinho. Ele tem que ir sozinho, pois o grande coelho não passa na porta. No topo do castelo, a bruxa já estava oferecendo uma maçã para Sapatinho. O plano dela era transformar a jovem em uma nova árvore e assim colher sapatos novos para ela. Sapatinho, entretanto, não quer comer a maçã. De repente, a bruxa que havia capturado Merlin o usa para ameaçar a Sapatinho. Sem outra escolha para salvar seu amado, Sapatinho decide comer a maçã. Ela então começa a se transformar enquanto o espelho da bruxa leva Merlin de volta para outra sala. O espelho então diz que eles não podem usar o sapato da Sapatinho para a bruxa, pois a Branca de Neve gastou o fruto da árvore com o desejo dela. A bruxa então precisa da alma dela para fazer uma nova árvore e um novo fruto. O ciclo terá fim na manhã seguinte, quando o sol tocar a árvore. Assim, a bruxa terá beleza, juventude e força eterna. Ouvindo isso, Merlin fica desesperado. Ele usa suas últimas forças para se livrar do espelho e correr até a sala onde a Sapatinho está. Entretanto, ele acaba sendo pego novamente. Quando já estava prestes a perder as esperanças, os outros amigos monstrinhos invadem a sala para ajudá-lo. Agora serão 7 amigos monstrinhos contra um espelho. Vemos que Arthur está
estava com a Excalibur na mão, porém ainda tinha um pedaço da pedra nela. Os inventores quebraram a rocha para ele poder tirar a espada. Todos então começam um embate contra o espelho. No último segundo, Merlin consegue correr com o coelho para fora da sala. Entretanto, o espelho consegue fazer suas raízes alcançá-lo, mas um dos amigos monstrinhos consegue destruir o espelho no último segundo e Merlin chega até o outro lado. O grande coelho ainda estava bem e Merlin parte para a janela para tentar salvar a Sapatinho. O sol já está nascendo. Ao perceber que os frutos já tinham nascido e a bruxa já estava quase tendo seus poderes para sempre, Merlin não tem outra escolha. Ele se despede da Sapatinho, agarra a bruxa e sai correndo com ela. O monstrinho saltou da torre com a bruxa e, usando seus poderes, criou uma grande explosão de raios em volta deles. Merlin se sacrificou para salvar a Branca de Neve. No momento que a bruxa teve sua existência deletada, toda a sua magia começou a se desfazer. Percebemos que o grande coelho era na verdade o pai da Branca de Neve. Os 3 pequenos coelhos eram 3 outros jovens do reino. De repente, Branca de Neve sai de dentro da sala. Ela foi salva por Merlin, porém seu pai conta que ele se sacrificou por ela. Sapatinho, desesperada, começa a chorar por seu amado. Todos ficam muito tristes ao ver a cena. Os 3 amigos inventores conseguiram recuperar o corpo de Merlin. Eles o colocam no colo da mulher. Ela fica feliz pois achou que ele havia perdido a vida. Com suas últimas forças, Merlin diz que ela é a mulher mais linda que seus olhos já viram e em seguida fecha seus olhos para sempre. Em sua mão ainda estava o presente que a Sapatinho Vermelho deu para ele. Desesperada por ter perdido seu amor, Branca de Neve dá o último beijo em seu amado. Porém, nesse momento, Merlin volta à vida por causa da magia do amor. Sua maldição havia sido quebrada e ele está de volta a como era antes. Branca de Neve então diz que sempre gostou dele, não importa o jeito que ele fosse do lado de fora. Os 2 então se beijam e todos ficam muito felizes, menos o Arthur, que nem sabia quem era a Branca de Neve. Depois disso, vemos que todos os 7 monstrinhos conseguiram encontrar suas amadas e se livrar da maldição. O príncipe, entretanto, encontrou a mesma bruxa do começo do filme e também foi amaldiçoado por ela. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de assistir a outros como esse aqui no canal. Obrigado por assistir, até o próximo!